Como prometido, falemos hoje sobre as tensões políticas geradas em São Tomé e Príncipe nas últimas semanas, envolvendo o Primeiro-Ministro e o MLSTP, por um lado, e o Presidente da República e a ADI, por outro. O debate e a controvérsia são o fermento essencial da democracia política e, nesse sentido, fazem bem ao esclarecimento público e reforçam a dimensão cívica das responsabilidades institucionais. Deve dizer-se que o debate tem um pano de fundo: as próximas eleições legislativas no país, justificador da intensidade com que se desenvolve e dos temas que estão em cima da mesa. E quais são esses temas? Em primeiro lugar, as divergências entre o Governo e o Presidente da República a propósito da pretendida exoneração do Governador do Banco Central, um dos candidatos derrotados no Congresso do MLSTP. O Governo aprovou em Conselho de Ministros a sua exoneração, no quadro dos poderes que lhe são conferidos, mas o Presidente da República não a aceitou e, por consequência, não a promulgou, como é também da sua competência constitucional, que decorre do artigo 80 da Constituição. A acusação política mais séria e grave é a de usurpação de poderes por parte do Presidente e a ameaça de alteração dos estatutos no sentido de o Governador do Banco Central ser nomeado por mera resolução, contornando o poder de veto do Presidente. A psicologia política poderá explicar esta reação como a de um perdedor na dialética das relações de poder. Para lá desta querela entre o Governo e o Presidente, que tem lastro noutras dimensões da política são-tomense, a justificação política da decisão de exonerar o Governador do Banco Central é ela própria estranha. A contaminação da função do Governador do Banco e de interveniente ativo nas disputas políticas de grande visibilidade deveria ter sido acautelada pelo Primeiro-Ministro, não indicando para tal função o Vice-Presidente do MLSTP. Mas indicou e conviveu com isso até que, no exercício democrático de um direito cívico e político, o Vice-Presidente se candidatou à liderança do seu partido, o MLSTP, em candidatura aberta a qualquer militante titular de direitos plenos de exercício partidário. A contaminação foi a da altura da nomeação e não da candidatura à liderança do partido. E a nomeação foi do chefe do governo. Percebe-se que, com o aproximar das eleições, os ADNs políticos virão ao de cima, porque a maioria de governo vê no Presidente, para lá do chefe de Estado, um cidadão influenciado pela sua origem partidária. E há daí a interpretar os atos e posições do Governo como meios de instrumentalização institucional na luta contra a sua liderança. E aqui surge, a este propósito, o segundo tema. O Primeiro-Ministro exortou o Ministério Público a reabrir o processo de inquérito relativo a um contrato de empréstimo no valor de 30 milhões de dólares, de que, segundo um jornalista angolano, exigia o apuramento do destino de 2/3 dessa verba, que será desconhecido. O alvo é o líder da oposição, Patrício Trovoada, primeiro-ministro ao tempo, igualmente indiciado com seu ministro das Finanças num outro inquérito relativo ao empréstimo do Fundo do Kuwait no valor de 17 milhões de dólares para a requalificação do Hospital Aires de Menezes. Ambos os processos foram arquivados por inexistência de indícios criminais. Podem ser reabertos? Podem, desde que surjam novos elementos de prova que afastem e invalidem os fundamentos invocados pelo Ministério Público no seu despacho de arquivamento do processo. E é isso que tem de ser aferido. Se não houver novos elementos de prova, o processo não pode ser reaberto, devendo prevalecer o princípio da paz jurídica que o Estado de Direito tenta acautelar. De resto, ficará para os anais do combate político e eleitoral.